A causa do apagão é ainda um mistério. Os governos de Portugal e Espanha pedem investigações. Detido o suspeito do ataque com arma de fogo que fez 3 mortos em Uppsala, na Suécia, é um adolescente de 16 anos que pode estar ligado a gangues. A Coreia do Sul afirma que cerca de 600 soldados norte-coreanos foram mortos a combater pela Rússia contra as forças ucranianas. Portugal e Espanha voltaram à normalidade depois de um dia sem luz. Agora há uma pergunta que todos fazem. Afinal, o que causou o apagão ibérico? Em Portugal, o Primeiro-Ministro pediu uma auditoria independente a Bruxelas. Luís Montenegro diz que a Agência de Cooperação dos Reguladores de Energia é a entidade mais adequada para o fazer. É, portanto, também importante que, face a uma expectativa menos positiva, que ainda ontem foi adiantada relativamente à nossa dependência, nomeadamente com Espanha, sabermos que o problema que foi causado não tem a ver com a falta de capacidade de produção e distribuição em Portugal. O que tem a ver é com exatamente essa ligação. O homólogo Pedro Sánchez, de Espanha, prometeu reformas para garantir que o apagão não volte a acontecer e uma análise independente. Y se están examinando ya los registros informáticos de Red Eléctrica y también de los operadores privados para no descartar ninguna hipótesis. Digo esto porque Red Eléctrica ha hecho saber que descarta en la red de transportes cualquier ciberataque. Valoramos positivamente este aspecto, pero en todo caso la responsabilidad del Gobierno de España es hacer un análisis independiente. Na manhã de terça-feira, a operadora Rede Elétrica de Espanha disse que 99% da energia já tinha sido restaurada. Em Portugal, a REN assegurou haver eletricidade em todo o país. O apagão de segunda-feira na Península Ibérica continuava esta terça-feira de manhã a afetar os voos em diversos aeroportos do continente, com Lisboa a haver canceladas várias ligações e a ter atrasos de várias horas nas chegadas e partidas. Centenas de passageiros retidos e sem estimativa para chegarem ao destino e outros em longas filas para recuperarem bagagens e obter mais informações. Foi tudo muito confuso porque nós somos dos Açores, então quando saímos dos Açores estava tudo normal, chegámos, foi como entrar numa outra dimensão em que não sabíamos nada, ninguém nos disse nada, não havia informações, não havia rede e depois não sabíamos onde deveríamos ir, perguntávamos, estava tudo confuso, sem luzes, perguntávamos qual era o próximo passo, ninguém nos dizia nada, nem do aeroporto nem a própria polícia, portanto foi um pouco assustadora a confusão e a incógnita de onde é que a gente ia a seguir. O problema se deu em função das bagagens, né? Que eu fui para a esteira pegar, esperar minha mala e nada. Aí consegui um hotel assim de uma forma bem acidental, tive que sair, né, do aeroporto e o medo era de ter que dormir na rua, né? Mas tudo bem, acabei dando sorte, né, nesse aspecto. E agora eu estou aqui para tentar recuperar a mala, ver o que acontece, que realmente eu não faço a menor ideia ainda. Nós somos dos Açores, vimos cá 2 dias a Lisboa e ontem estávamos no Freeport, quando se deu o apagão. Pensamos que era uma coisa de momentos, mas depois acabou por fechar o Freeport, mandaram-nos embora e quando chegámos ali ao Oriente estava um caos. Inclusivamente estávamos a ver que não conseguíamos transporte, não havia metro e entretanto perguntei a um taxista quanto me levava do frete até a Alameda e o senhor disse que me levava 50 e tal euros. Portanto, as pessoas não têm a mínima consideração por ninguém, acabamos por conseguir apanhar um autocarro, foi complicado, demorou-nos muito tempo a chegar à Alameda. O congestionamento nos transportes e no trânsito nas grandes cidades foram outras das consequências do apagão. Esta manhã também foi retomada a circulação em toda a rede do metro de Lisboa. Ainda se desconhecem as causas da falha que teve origem em Espanha, mas a empresa que gera a rede elétrica espanhola já descartou a possibilidade de o apagão na Península Ibérica ter sido provocado por um ciberataque. Joana Mourão Carvalho, para a Euronews, em Lisboa.
O presidente dos Estados Unidos completou, esta terça-feira, 100 dias do seu segundo executivo. Donald Trump celebrou dizendo ter tido o início de mandato mais bem-sucedido de sempre, mas as sondagens sugerem que só 4 em cada 10 americanos aprovam o modo como está a gerir a presidência. After 100 days back in the White House, America is a free, proud and sovereign nation once more. Num comício a propósito da ocasião, Trump destacou o tema da imigração. Exibiu um vídeo que mostrava homens a serem deportados dos Estados Unidos para uma prisão conhecida em El Salvador, tendo prometido aos apoiantes que a sua administração ainda agora começou. Durante o discurso, Trump atacou ainda os juízes federais que questionaram a legalidade do recurso à Lei dos Inimigos Estrangeiros de 1798 para deportar pessoas. Sendo que também o público norte-americano manifesta preocupação face às políticas de imigração de Trump, com cerca de metade dos cidadãos a dizer que o presidente foi longe demais no que toca às deportações. Enquanto se ouviam gritos de celebração no recinto, mais de 1000 pessoas protestavam no exterior com cartazes onde se lia "Trump está a destruir a nossa democracia". A agência de espionagem da Coreia do Sul estimou que as forças norte-coreanas sofreram cerca de 4.700 baixas, incluindo 600 mortes, enquanto lutavam ao lado da Rússia contra as forças ucranianas. A avaliação foi feita 2 dias depois da Coreia do Norte ter confirmado pela primeira vez que tinha enviado tropas de combate para ajudar a Rússia a reaver partes da região de Kursk, que perdeu o controlo devido a uma incursão surpresa dos ucranianos no ano passado. Em fevereiro, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que os soldados norte-coreanos abandonaram a linha da frente depois de terem sofrido enormes perdas. Imagens divulgadas pela Ucrânia mostram soldados norte-coreanos feridos, mantidos em cativeiro pelas tropas de Kiev. Na semana passada, numa cerimónia, a Rússia anunciou que tinha recapturado completamente a região de Kursk e agradeceu a Pyongyang por ter lutado ao seu lado. O líder norte-coreano Kim Jong-un e Vladimir Putin assinaram no ano passado um tratado de defesa histórico que estipula que ambas as partes devem oferecer assistência em caso de ataque. Pelo menos uma pessoa foi morta e cerca de 50 ficaram feridas após uma vaga de ataques russos com drones às cidades ucranianas de Dnipro e Kharkiv. Em Dnipro, no centro-leste do país, houve uma série de explosões. 5 casas e uma funerária ficaram danificadas. Em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, os feridos incluem uma mulher grávida e 2 crianças. Também aqui foram danificados edifícios residenciais. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pede mais sanções contra o Kremlin. Entretanto, a defesa aérea da Rússia disse ter destruído 91 drones lançados pela Ucrânia durante a madrugada de quarta-feira. Moscovo não especificou os danos sofridos. O Conselho de Segurança das Nações Unidas realizou uma sessão na terça-feira para discutir os conflitos no Médio Oriente. No topo da agenda estava a guerra em Gaza e a catástrofe humanitária que avança no território depois de Israel ter retomado os combates há 6 semanas. O secretário-geral da ONU participou no encontro, alertando para o facto de a promessa de uma solução de 2 Estados estar em risco. The two-state solution is near a point of no return. The international community has a responsibility to prevent perpetual occupation and violence. António Guterres deixou clara a rejeição por parte do Conselho de Segurança de quaisquer alterações territoriais na faixa de Gaza, que segundo ele é parte integrante de um futuro Estado palestiniano, e disse aos embaixadores que devem ser tomadas medidas urgentes para garantir a implementação da solução. The Security Council has rejected any attempt at demographic or territorial change in the Gaza Strip, including any actions that reduce its territory. Gaza is and must remain an integral part of a future Palestinian state. O
O embaixador da Palestina na ONU, Riyad Mansour, também esteve presente. No discurso salientou a rápida deterioração da situação humanitária, instando os países a tomarem medidas imediatas para a retificar. An immediate ceasefire must be resumed and all its objectives must be achieved. President Trump, in his latest conversation with the Israeli Prime Minister, stressed what he called, in his own words, the need to be good to Gaza, given how people there are suffering. Mansour diz que os Estados Unidos estão a fazer esforços para garantir a entrada de alimentos e medicamentos para aliviar os palestinianos privados de necessidades básicas há semanas. Manifestou também a esperança de que os Estados Unidos, juntamente com os mediadores do Egito e Qatar, consigam assegurar o regresso do cessar-fogo. A polícia sueca deteve um adolescente que se crê estar associado ao tiroteio mortal de terça-feira na cidade de Uppsala. Pelo menos 3 pessoas, entre os 15 e os 20 anos, morreram, tendo a polícia informado estar a investigar a possibilidade de ter sido um ato de violência entre gangues. Under jakten har flera personer som är intressanta i utredningen tagits in till polisstationen i Uppsala. I nuläget så är en person anhållen, på sannolika skäl misstänkt för mord. Men vi fortsätter att följa flera uppslag och räknar med att föra in ytterligare personer och att utredningsläget kommer att... A imprensa sueca noticiou que uma das vítimas era conhecida das autoridades, estando alegadamente envolvida numa investigação policial. O incidente ocorreu numa altura em que o país se tem debatido com a violência entre gangues, que tem resultado em frequentes tiroteios e ataques bombistas.